Então, já vou explicar rapidinho. A gente está falando que é o segundo módulo, porque o primeiro módulo a gente realizou no encontro presencial que teve aqui em Belo Horizonte no final de agosto, né, sobre a crise climática, mas não tem prejuízo para quem não esteve aqui. Né? O Frei Rodrigo vai conseguir, né, aqui, tanto no próximo encontro, né, no terceiro módulo, vamos conseguir, né, tangenciar esse assunto. Na verdade, é o assunto, né, que gera as outras questões, então não tem prejuízo para quem não participou do primeiro momento. Então, a gente tem esse momento aqui hoje, né, que a gente está com a contribuição do Frei Rodrigo, né, que a gente vai tratar da questão da transição energética. No próximo encontro, no mês que vem, então a gente está falando da situação, né, que é a crise climática. Né? Quais são as falsas soluções que estão sendo nos colocadas? A transição energética. No próximo módulo, a gente vai falar quais são as soluções do bem viver, né? Quais são as possíveis soluções que, né, o povo, os territórios, as pessoas apresentam para a solução da crise climática, né? E, por fim, no último módulo, então, a gente vai fazer um módulo de trabalho, ou seja, o que nós, agentes Cáritas, o que nós estamos nos territórios, né, como uma rede, ou como agentes e agentes voluntários do território, podemos juntas fazer ou potencializar aquilo que já está sendo feito nos territórios. Então, essa é um pouco da trajetória do curso, por isso que são 4 módulos, é importante que estejamos aqui nos próximos 3, né, como estamos aqui hoje. Então, essa é a proposta, né? Vamos ficar aqui agora, né, 1h10 juntas, né? Vamos tentar garantir o tempo que a gente propôs. A ideia é que a gente escute Frei Rodrigo, né, que vai trazer os elementos que ele vem, né, construindo e juntando ao longo desse tempo de trabalho dele, né, vai fazer o lugar dele, vou deixar ele mesmo se apresentar, inclusive, né, e depois, ao final, a gente tem um tempo, né, para debate, para discussão, para exposição das nossas experiências também, tudo do cotidiano, então todo mundo já vai anotando aí o que tem desejo e vontade de dividir, mas também de perguntar ou de refletir junto. Então, não vou falar mais nada, né? Então, eu nem me apresentei, né? Desculpa, né, gente? Eu sou Ana. Aqui estamos, né, num grupo da assessoria regional, tá eu, tá Rodrigo, tá Luísa, né, que está mobilizando, o Wellington, a Joyce, né, tem um grupo, né, nós aqui do regional, estamos propondo nesse processo aqui de construção de conhecimento coletivo. Não vamos abrir para apresentação, senão a gente vai ficar aqui, mas vai ter uma lista de presença do lado. Quem quiser se apresentar do lado também no chat, seria legal para a gente ir visualizando quem somos, né? Quem estamos aqui nesse coletivo. Então, é isso, uma apresentação e o início, né, entrando Ângela e de Luz, então a gente só está aumentando, né, a nossa rede de Cáritas aí nos territórios todos para a construção desse conhecimento coletivo, que a gente vai aproveitar aí, né, o Frei Rodrigo nesses momentos. Frei Rodrigo, eu vou te avisando aqui o tempo, tá bom? Ok. Vou te passar para você se apresentar e já tocar a sua parte. Tá, joia. Bom, eu sou Frei Rodrigo, eu sou franciscano, moro no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia, trabalho com questões de conflito de terras, né, há muitos anos na CPT, e também com a questão da mineração. Sou membro da Rede Igrejas e Mineração, bem como também participo de 2 comissões, né, ajudando a assessoria, a de Ecologia Integral e Mineração a nível nacional da CNBB e do Leste 2, e trabalho com algumas plataformas, que uma delas é a Diálogo dos Povos, que trabalha com países do sul da África e América Latina. Também eu sou do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia da Conferência da Família Franciscana do Brasil. E além do curso de Filosofia e Teologia que eu fiz, antes de entrar para a vida religiosa, eu me formei em Engenharia Civil. O tema é muito importante, eu acredito. Eu acabei de chegar de 2 viagens. Eu estive a convite do Conselho Mundial de Igrejas no Quênia. Estava sendo feita uma consulta dentro de novas formas de economia e financiamento, que é uma ideia igual a Igreja Católica tem a economia de Francisco, e nós, na América Latina, incluímos o Clara, para que não seja uma economia patriarcal. O Conselho Mundial de Igrejas tem a economia da vida.
E o tema era, dessa consulta, e depois teve um workshop também, era sobre terra como bem comum e não como mercadoria. Né? Entraram esses temas também ligados à transição energética, mas principalmente questão de descarbonização, e agora em Angola, que foi uma conferência, né, com o título O Planeta em Chamas, Extinção de Direitos. Foi junto com a Conferência dos Bispos, mas também com uma instituição pela cidadania em Angola, chamada Mosaico, dos frades dominicanos. Né? E hoje é um dia especial. Hoje, nas Nações Unidas, o Lula falou em Brasil como celeiro de oportunidades para a transição energética. Ontem foi lançada uma plataforma global que Lula e o secretário das Nações Unidas estavam juntos nisso aí, para a transição energética. Em agosto, no Brasil, nós tivemos o lançamento do Programa Nacional de Transição Energética. Então, o que é isso? Eu acho que uma questão inicial que a gente precisa de refletir é que realmente a energia ela desempenha um papel muito importante na nossa vida. Né? Ela é uma necessidade básica, vamos dizer até hoje em dia, um direito humano fundamental. Contudo, gente, ela apresenta alguns desafios que vão muito além desses benefícios que todos nós conhecemos. Eu acho que, primeiro, um deles é que o consumo e a distribuição é desigual de energia. Por exemplo, isso significa que isso nos leva a consequências muito significativas, né? E que contribui para a persistência da pobreza em diversas comunidades. Então, discutir energia não é uma discussão sem valor. Né? Além disso, a gente sabe que é dentro do campo da energia que nós temos um dos problemas motivadores da crise climática, que é a queima dos combustíveis fósseis, né? Com o petróleo, o carvão, que é uma das principais causas dessa crise. Né? Então, as emissões que resultam têm impactos ambientais muito grandes, né? E aumentam, então, a necessidade de uma transição global. Né? Só que eu já gostaria de deixar desde o início, para que a gente, sempre quando a gente estivesse fazendo essa análise, essa crítica, não ficássemos perdidos. Né? A gente tem que pensar que o que é necessário uma transição global em relação aos nossos modos de vida, assim como o Papa Francisco fala na Laudato Si. Ou melhor, ainda mais profundamente, ele propõe a tal da sobriedade feliz, que não é deixar de ter, mas ter com qualidade. Né? Onde a energia, então, se a gente vai rediscutir o sistema no qual nós vivemos, o sistema econômico, político, etc., a energia é um aspecto. E se transformaram a transição energética no carro-chefe. Nós vamos ver por quê. É importante, então, a gente considerar que nós estamos no meio de uma série de crises socioambientais, né, que são causadas também por quê? Pelo excesso de consumo de bens comuns, né, que o capital chama de recursos naturais, né, e o capitalismo reafirma isso de uma forma muito grande. Há modelos de produção e consumo insustentáveis em nossa sociedade, né, e cada vez mais desiguais, independente do nível de desenvolvimento de cada país. Isso é uma realidade na qual nós vivemos. É óbvio que alguns países, eles vamos dizer assim, impactam muito mais do que outros. Então, nesse contexto, cresce a narrativa da transição energética, que se baseia num conceito muito importante, nós temos que lembrar sempre, da economia verde. Tudo é esverdeado hoje em dia. Sugerindo que, com uma simples mudança tecnológica, né, o crescimento econômico, esse que nós estamos vendo, que é insustentável no planeta finito, ele possa coexistir com a conservação ambiental, né, e vai, inclusive, impulsionar um crescimento maior. Não tem ninguém rediscutindo o crescimento, não tem ninguém rediscutindo as formas como nós produzimos e consumimos. Então, uma mudança não é automática e nem uma conclusão precipitada.
ela tem que ser algo muito refletido. A gente sabe como ela é modelada sempre por interesses e estruturas de poder. Então, muitas inovações, portanto, elas de fato não contribuem para uma transformação fundamental, mas elas acabam por legitimar esse estado de coisas que nós vivemos e prolongam e afetam, né, um futuro mais adequado para a vida como um todo no planeta. Né? E aí, para o cumprimento dessa promessa da economia verde, do capitalismo verde, se requer uma simplificação, ou seja, uma forte crença. Tem alguns autores que falam que para a gente adotar a economia verde, a gente tem que ter muita fé, né? Crença nas forças de mercado e na inovação tecnológica. Né? E, então, ao mesmo tempo que negligencia as estruturas do poder econômico e político existentes que sustentam tudo isso. Então, a economia verde é, na essência, né, a gente pode dizer assim, essa questão de fé, mas que tem vários pontos cegos. Eu repito novamente, não há dúvida que nós precisamos de uma inovação, uma transformação nos modos e nos níveis de vida, mas não só tecnológica, mas social, cultural, para que a gente, então, possa realizar a transformação global. Por isso que não cola essa conversa de transição energética justa e ambientalmente sustentável. O Lula chegou até a falar de gênero. Então, um futuro viável, ele tem que reconhecer primeiro os limites do planeta, depois se comprometer em reduzir as emissões, né? E ver o planeta como comunidades de vida que se interagem. Todos os seres humanos e não humanos, né, animados e não animados, vivos ou não, é uma existência que implica no cuidado e também numa mudança. Então, esse discurso de mudança climática que começa, né, na segunda década do século XX, né, e se reforça agora, ele é muito promovido por corporações e governos. Né? Ele esconde o aumento crescente da exploração dos territórios. Né? A gente vê como é que avança o setor minerário. Né? Então, na fachada do progresso, o desenvolvimento, as corporações, dos governos promovem essas falsas promessas de um futuro melhor. Então, a exploração dessas novas fronteiras minerárias, porque como que eles colocam a solução? Eles colocam como ponta de lança o setor minerário. Né? Por quê? Porque para fazer a tal transição energética e para suportar, para dar possibilidade da existência dessas novas tecnologias, eu vou precisar de minérios que foram classificados como críticos, de acordo com a região do mundo, em vista daquilo que falta ou não falta para o país. A gente sabe que a Europa é dependente, né, de vários tipos desses minérios, mas a grande verdade é que, quando a gente faz um olhar global, a gente sabe que esses minérios estão localizados na maior parte no sul global, e assim como diz a Agência Internacional de Energia, a maior parte deles estão, se não em áreas indígenas próximas a elas, e também em áreas, isso pelo mundo afora, em áreas onde os agricultores enfrentam problemas hídricos e problemas de subsistência. Aqui, então, a gente precisa ter uma coisa clara, não vai dar tempo, nós não vamos tratar desse assunto aqui, mas uma outra proposta que vai par e passo com essa daí, que é do futuro descarbonizado, é a dos créditos de carbono, né? Que nos leva a uma outra questão. Os países ricos, eles sempre tiveram o uso da atmosfera muito maior do que todos os outros países. Né? Isso se naturalizou, de tal maneira, né, que as compensações de emissão de carbono vão ser feitas com as florestas plantadas ou nativas do sul do mundo, como se eles tivessem um direito de continuar usando a atmosfera, poluindo a atmosfera.
né? Então, o colonialismo esse energético ele está por trás desses conflitos. E ele perpetua, então, o modelo econômico extrativista. Vamos lembrar que essa é a vocação do terceiro mundo. É uma vocação extrativista, né? Que beneficia poucos em detrimento das populações locais e da destruição dos territórios que são, vamos dizer assim, decepados, incorporados na máquina do lucro. Então, o capitalismo ele faz o quê? É uma crise que busca se reconfigurar. O que é que está acontecendo hoje? E aí a gente não vamos entrar em alguns pontos, é a reconfiguração do capitalismo para que ele continue se reproduzindo, e vamos lembrar que a reprodução do capital é autofágica, porque para ele se reproduzir, ele tem que destruir o meio necessário para que ele possa existir, que são os bens comuns da natureza, né? Então, quais são os aspectos corporativos dessa chamada transição energética proposta pelos governos do norte global? União Europeia, Estados Unidos, Japão, China. Apesar de que, ideologicamente, quando a gente vamos entender o termo norte global e sul global, são termos de reflexão ideológica, né? Porque vamos lembrar que a maior parte da África está no hemisfério norte. Quando nós estamos, e a Austrália está no hemisfério sul, né? Então, vamos lembrar essa composição ideológica que demarca um pouco as divisões políticas, econômicas e sociais. Então, a primeira questão, a transição energética proposta pelos governos e pelas corporações do norte global, ela envolve um significativo envolvimento do setor privado, e com alguns aspectos. Primeiro, é uma oportunidade de negócios. Então, para as corporações, se você inclui a produção de tecnologias de energia renovável, eólicas, fotovoltaicas, aí você vai precisar das baterias, você vai precisar das linhas de transmissão, etc. Imagina o que se move, né? E aí, se você pega o que eles colocam como mais ponta de lança ainda que o automóvel, né? Quem não quer ter um carro elétrico, essa é a grande propaganda, e que significa uma reconstrução total. Quem vai acreditar que toda a frota de automóveis do planeta vai ser trocado pelos veículos elétricos, né? Mas, de qualquer jeito, a produção dessas tecnologias de energia renovável a oferta de serviços energéticos e o desenvolvimento de novos produtos, eles fazem, então, com que se abra e que se gire a economia como oportunidades de negócio, crescimento de mercado, né? O mercado proporciona, então, às corporações lucros e participação, os mercados aumentam, investimento em pesquisa e desenvolvimento é um outro nicho muito grande, né? Com incentivos dos governos. É interessante como que o capitalismo funciona, né? Fala-se da livre iniciativa, da livre concorrência, mas, no fundo, com grandes financiamentos dos governos do norte global e desses grandes blocos econômicos. E já se vê pelo mundo afora muitas aquisições e fusões de empresas. Então, é importante notar, então, que esse papel das corporações não é isento de controvérsia, né? Então, o primeiro ponto é um grande negócio. O segundo ponto é aquilo que a gente já falou, que é o neocolonialismo, que se refere ao quê? À exploração e controle contínuo dos países do Sul pelo norte global, né? Alguns críticos eles dizem assim que a transição energética proposta pelas metrópoles, vamos dizer assim, pelas corporações do norte, tem esses aspectos. Primeiro, acaba por controlar os recursos que estão no sul. E é interessante, os que mais produzem, os que mais consomem energia, os que mais emitem e que nos julgaram nessa situação, vão buscar daqueles que menos emitiram, vão deixar nos seus territórios os impactos, no caso da mineração, para se servirem. Mas, ao mesmo tempo, eles começam, então, a controlar esses recursos que estão colocados aí. Basta ver a expansão, quando a gente fala de lítio, o território nosso em Minas Gerais
já vai estar sendo controlado pelas grandes corporações e pelos interesses internacionais. A transferência de tecnologia também, ela reforça dinâmicas de poder existentes, né? Uma vez que, em vez de capacitar as comunidades e as indústrias locais, né, são tecnologias que chegam e se instalam, né? Existe uma compensação inadequada, né? A busca do norte global já desloca as comunidades locais, né? Então você vai retirando, já tem casos, a mineração, esse é o dia a dia, perturba os ecossistemas, né? E a compensação oferecida para as comunidades atingidas não aborda de uma forma plena as perdas que elas têm. Isso não, a gente não precisa explicar, porque todos nós, aqui em Minas Gerais, temos uma noção muito grande disso. São benefícios desiguais, né? Essa energia dita que é uma energia, então, que seria por eles dito limpa, mas na medida que a gente vai aprofundando, a gente vai ver que não tem como armazenar, coletar, armazenar e distribuir essa energia sem mineração, né? E o Norte se beneficia dos avanços tecnológicos e dos lucros que são gerados pela transição, né? E se perpetua, então, a dependência do apoio externo, né? Então, isso são aspectos que já se reflete e se nota do tal chamado neocolonialismo, né? Agora, nessa chamada transição, existem aspectos também que são insustentáveis. Primeiro, é que os recursos são limitados, né? Tem a pesquisa do Banco Mundial, né, que vai mostrando se nós continuarmos com a produção de hoje, para manter os níveis de hoje de consumo de energia, já se prevê que em 2050, alguns desses minérios, pelas jazidas que são conhecidas hoje, elas não existirão mais, né? A demanda energética, a transição, né, ela espera para resultar um aumento de demanda energética, né? Por quê? Está liberado. Agora, energia limpa, vamos tocar. Isso pode levar a uma maior superexploração das fontes de energia. Obviamente, o que é insustentável também são os impactos ambientais, compromete o uso das terras, né? Não sei se quem se lembra daquela época, que já foi uma discussão, mas que é uma coisa que não é nada em comparação do que nós estamos vivendo hoje, né? Na década de 70, quando nasceu o pró-álcool, né? E se discutia agricultura para energia ou agricultura para alimento. Como é que vai ser esse equilíbrio? E muita gente acreditou que agora as comunidades rurais elas vão ser autossuficientes em energia. Por quê? Porque eu planto cana e eu vou ter o álcool, né? Mas ele foi montado de tal maneira que ficou com as grandes corporações, com as grandes usinas, que nem essas usinas que eram nacionais, hoje estão na mão de grandes corporações estrangeiras, né? Depois a questão dessa energia, né? Como está sendo proposta, não é economicamente viável em todos os países, então isso é uma questão que questiona a sustentabilidade disso, e, logicamente, ao armazenamento da energia, né? Já tem locais, tem gigantescas baterias e sistemas, né? Isso é muito difícil a gente achar que vai ter soluções a curto prazo confiáveis em termos de não impactar. E quem paga? Quem paga com isso? Primeiro, os consumidores, né? Em última análise, são eles que certamente vão arcar com parte dos custos por meio do aumento, por meio do pagamento de energia, né? E produtos que são associados a essa transição, né? Logicamente, os países do Sul, né? Que vão enfrentar o ônus desproporcionais em vista do enfrentamento das consequências, né, sociais, ambientais, né, da exploração dos recursos, dependências tecnológicas, as comunidades locais impactadas, basta ver hoje todas as áreas onde existe mineração, e o impacto da mineração não se reduz só aonde está a extração, né, mas em toda a sua cadeia anterior à extração e posterior à extração,
as finanças públicas, porque dependendo da estrutura, né, e dos incentivos e subsídios, o ônus financeiro também pode ser compartilhado pelo público, né? E como? Imposto e gastos de governo que aumentam. E a questão da colaboração global, né? Governos, corporações e organizações internacionais vão ter que trabalhar juntos para desenvolver mecanismos, né? E a gente sabe como que funcionam esses mecanismos de controle intergovernamentais, etc. As medidas regulatórias, né? Elas também vão impor, né, alguns, alguns direitos, mas, ao mesmo tempo, o cumprimento desses direitos, a gente sabe como funciona. A inovação significa transferência de tecnologia. Quando ela ocorrer, tem um preço, né? E o envolvimento das organizações da sociedade civil certamente pode contribuir para responsabilizar, né? Mas, na verdade, a gente está diante, e principalmente a União Europeia e outros setores, eles trabalham muito na perspectiva, né, de criar normativas, né? Como que se normatizando o capital, normatizando a extração. A gente sabe que as normativas são importantes. Nós vimos aí o governo Bolsonaro, que destruiu o sistema a legislação ambiental, o sistema de licenciamento, também dos direitos humanos, etc., que prejuízo que dá, mas não garante, né? A gente viu agora o governador Zema em relação à Convenção da Organização Internacional do Trabalho, né? A Convenção 169, que garante aos povos originários, né, aos povos tradicionais, a consulta prévia, livre, informada, e que ele agora ele regulamentou algo que ele não poderia regulamentar, porque é uma decisão internacional que o Brasil ratificou e que se torna, então, uma lei para o país. Ele não pode legislar sobre essa lei, né? E muito menos, vamos dizer assim, relaxar essa legislação. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande, né? Eu não sei se eu consigo, Ana, abrir a tela, porque toda vez que eu tento no Meet, eu sou péssimo. Você pode tentar ou você pode enviar o que você quer que a gente Deixa eu ver onde é que está na minha tela esse bendita. Meu Deus do céu. Mas se você quiser enviar, a gente projeta aqui. Brasil. Ele só abre. Ah, não, janela, né? Deve ser isso aqui, PowerPoint. Deixa eu ver. Não é possível compartilhar essa tela. São as preferências do sistema. Ah, não. Mas vamos tocar, porque acho que o tempo que vai levar para poder abrir isso aí. Mas a verdade é o seguinte: quando a gente olha, né, a análise de alguns mapas, principalmente tem nos Estados Unidos, o Wilson Center, que é um organismo de consultoria para o Congresso norte-americano, e o pessoal tem mandato, são cientistas, etc. Eles fazem uma análise no mundo de onde estão algumas dessas matérias-primas, né, necessárias para a transição e aonde elas são processadas. É impressionante perceber que grande parte delas são processadas na China. Isso significa, então, uma competição muito grande. Uma competição, porque quem controlar a cadeia de suprimentos está com o poder na mão. Então, hoje, no mundo, existe uma competição muito grande em relação a essas questões. Só para a gente ter uma ideia, né, de como que funciona essa ideia, essa mentalidade, né, da questão dos minérios críticos, né? No caso da Europa, que tem grande parte dos depósitos desses materiais que ela precisa para fazer a transição é energética, digital e de segurança, né? Estão fora da Europa. Então, é interessante ver como é que a lista vai aumentando, né? Em 2011, a Europa considerava 14 metais, minérios, terras raras.
em 2014 passou para 20, hoje são 36, quando ela agora assinou, no final do ano passado, né, uma legislação, né, a lei do uso das matérias-primas. Nessa geopolítica, né, esse Wilson Center, que dá assessoria, então, para o Congresso americano, ele diz assim, né, que ele destaca que tem um desafio significativo, porque a maioria desses suprimentos eles estão fora dos Estados Unidos. E é uma questão, então, também de segurança. Né? Eles veem em 3 níveis, né, que são passos-chave, né, na perspectiva de reconhecer a relação entre esses minerais críticos, geopolítica e a questão do clima. Né? Então, eles, assim como a Europa, eles têm que priorizar, e aí a mineração volta na Europa, os recursos que estão nos próprios estados, e fortalecer, né, o armazenamento de minérios críticos. Em relação ao setor privado, eles estão fazendo esforço, é aquilo que eu dizia que o capital é interessante, né, fala uma coisa e faz outra, reduzir os riscos para os investidores, né, investir em novas tecnologias e na formação, né, e um destaque deles é essa ideia da energia limpa. E aí, criar, vamos dizer assim, uma colaboração, parceiros, porque o investimento é tão grande desse processo de transição que um só não teria condição de fazê-lo. E, então, existem hoje já uma arquitetura já, né, aonde você tem o Banco Mundial, aonde você tem um fórum intergovernamental que muitos países, o Brasil está dentro também, né, sobre mineração, minerais, metais e desenvolvimento sustentável. Né? Depois eles têm uma outra iniciativa que chama de governança energética. Né? Aí vem a Austrália, vem país da África, a Botsuana, o Canadá, o Peru, os Estados Unidos e assim por diante. E essa geopolítica, a gente precisa de perceber uma coisa. Os Estados Unidos criou aquilo que eles chamam de parceria de segurança mineral. Né? Está lá a União Europeia, alguns países da Europa individualmente também, mas principalmente a Austrália, o Canadá, a França, a Alemanha, a Inglaterra, o Japão, a Suíça, a Coreia, o Reino Unido. E essa parceria em segurança mineral, ela já propôs uns 200 projetos pilotos, né, para se desenvolver em termos de extração. Agora eles estão pensando, né, como que eles envolvem, né, a Argentina, o Brasil, República Democrática do Congo, Moçambique, Mongólia, etc. Agora, pesquisando isso, lendo pela internet afora, buscando informação, quando falou nessa parceria de segurança mineral, eu fui procurar ver o que tem. Isso tudo é ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. E aí, então, eu vi uma organização sem fins lucrativos que chama SAFE, que acho que uma tradução poderia ser seguro, né, para desenvolver cadeias de suprimentos de minérios críticos. Então, nessa linha, o governo Biden, né, quer reduzir a dependência. Então, eles se uniram a um tal de uma rede de investimento mineral para segurança e transição de energia vital, né? Buscando apoio do setor privado, metas de segurança dos Estados Unidos, segurança mineral, etc. Quando você vai olhar lá dentro desse grupo, né, você tem a SAFE. Quem é a SAFE? Né? Em 2006, quem era o CLO, o chefe, era um general, já na reserva, né, que era comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Né? E o presidente daquela organização que mexe com
correspondência, pacotes, etc., FedExpress. E eles formaram, então, um conselho, que chama Conselho de Liderança em Segurança Energética. Conselho de Liderança em Segurança Energética. Quando você vai olhar esse conselho, são vários militares que estão envolvidos. Isso quer dizer o quê? Vários militares da reserva, mas são militares. Então, essa é uma questão de segurança nacional, né? A transição energética é uma disputa que o mundo está fazendo. Quem sair na frente, né, tem mais força de dominação. E vários outros planos, né, nessa perspectiva da governança. Eles são muito preocupados porque a China tem uma participação muito significativa, né, na produção global. Ela atingiu 90%. Né? Ela domina. Então, os minerais críticos, como terras raras, grafite, cobalto, lítio, manganês, etc. Né? E aí, então, eu queria ir fechando, fazer algumas reflexões, né, dessa geopolítica de governança. Você tem uma competição, a Europa, os Estados Unidos estão em competição com a China, principalmente com a chamada rota, né? Rota da seda, né? Que é o avanço dos corredores, né, econômicos que a China vem criando. Ao mesmo tempo, a Europa, então, começa a investir, então, em outras formas, né, de maior presença econômica. Isso é uma coisa mais ampla, que vai além, né, da questão da transição energética. Mas, para finalizar e aí abrir para a gente conversar um pouco, o que nos chama a atenção nessa questão toda? Primeiro, a necessidade de termos uma percepção. Energia limpa, infelizmente, ainda não temos. Acho que essa é uma constatação. Então, essa é uma narrativa, né, que para poder abrir caminho para o capital. Esse é um ponto. Segundo, né, fazer uma transição pensando só numa mudança tecnológica, sem ter discutido, né, para que serve essa tecnologia. Vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente estudou, eu estou falando de gente velha que nem eu, estudou no colégio, na escola, né? O que é ciência? A ciência é aquilo que nos dá a compreensão de tudo, que nos ajuda a fazer as perguntas, para achar as soluções. A tecnologia vai aplicar, é uma ferramenta da ciência. No mundo de hoje, aí, o pessoal que estuda tecnociência, isso inverteu. A ciência está em função da tecnologia, e a tecnologia está em função da economia. Tanto que, hoje em dia, tudo que tem problema, quem vai resolver para nós é a tecnologia. A gente não aprofunda os processos, né? Nós temos, no Brasil, já um movimento dos atingidos das renováveis, né? Lá o pessoal do Norte, do Nordeste, né, que criou em função das eólicas, porque dizem que morar em região onde tem eólica não se consegue, né? Que é um barulho constante. Mas eu ainda achei que o documento que eles fizeram ainda não aborda a questão de fundo, né? A questão de fundo não é melhorar, porque amanhã eles vão jogar essas eólicas todas no mar. Vai ter outros impactos, né? Mas a gente esquece que para transmitir energia, não existe energia que vem pelo Wi-Fi, né? Então, tem fio. Fio significa cobre, zinco e tantas outras coisas. Então, assim, eu acho que a nossa função é questionar o processo, né? O Brasil fala que nós somos o celeiro para a energia
de oportunidades para a transição energética, não podemos ficar fora. Eu até compreendo que, para quem está na administração pública, é o único local que sobra recurso de financiamento para desenvolver políticas nos territórios. É por isso que, quando a gente soltou aquela crítica, aquela comissão da Assembleia Legislativa que votou a favor de um polo industrial e minerário em Araçuaí, aí a reclamação do nosso companheiro do PT, que a gente não entendia nada do povo, o povo lá sofre, etc. O Vale de Jequitinhonha já é um vale cansado de promessas e cansado de narrativas e de sonhos. Né? Qual é a sustentabilidade que tem nisso? Eu, uma vez, eu fico escutando o ministério, né? Porque não são pessoas, são sistemas, escutando o Ministério da Fazenda falar em aço verde. Lá em Angola, fala ferro gusa verde. Aí, quando você vai destrinchar, é porque um dos elementos que tem é carvão, que faz de liga para o aço. Tá. E aí, eu fico na mão com um documento da Alemanha, incentivando o governo brasileiro de que o Brasil tem uma fonte, né, que transformaria, em parte, também o aço favoreceria o aço verde, que, quando vai fabricar, emite-se menos carbono, que é o carvão vegetal. Carvão vegetal vem da onde? Incentivando a voltar com os maciços de monocultura de eucalipto. E aí ainda fica imaginando que ainda vão ganhar 2 vezes, porque vão plantar esse trem, né, e a gente sabe o que o eucalipto causa, para ser matéria-prima junto com ferro, mas também, enquanto ela estiver crescendo e até cortar, eles vão negociar isso com crédito de carbono, para que outros países fora daqui possa continuar emitindo. Então, nós temos um desafio muito grande, que nos coloca a necessidade de fazer uma reflexão, e aí, se o próximo bloco que vai ter nesse curso que a Caritas está coordenando vão ser que tipo de soluções que nascem nos territórios, é fundamental a gente ter isso, né? Porque significa uma contraposição a tudo que está sendo colocado. É uma coisa fácil? Não. Vai encontrar muita gente batendo palma? Certamente não, porque é uma avalanche, né, de situações e de propaganda a favor de tudo isso. Mas, no fundo, nós estamos numa reconfiguração do capital, não mudaram as bases, né, mas cada vez mais a natureza é vista como capital, né, para ser explorado, e eles vão se adaptando cada vez mais, um remendo aqui, um remendo lá, mas ninguém discute consumismo, ninguém discute o modelo produtivo, né? Ninguém discute o bem viver, ninguém discute o que a gente quer. Mas obrigado, já falei demais. Muito bem, Frei, obrigada, viu? Por tudo que você trouxe, acho que foi importante. Acho que a gente já pode até ir abrindo, né, assim, para a gente reagir, né, a isso tudo, e é isso mesmo, né, uma construção. Hoje a gente está aqui falando e vendo, né, e se aproximando mais um pouco desse debate que está sendo feito. Eu até anotei umas coisas aqui, né, eu digo assim, você foi começando a falar, então eu vou abrir aqui a fila do microfone aqui, a fila da palavra, mas o povo já pode ir fazendo as inscrições aqui do lado, viu, gente? Que aí eu vou... A fila do povo, Ana. A fila do povo. Aí, enfim, eu coloquei umas coisas aqui, acho que uma coisa que no início, né, o Frei Rodrigo foi trazendo, é um monte de conceitos, né?
É um monte de conceitos, e que esses conceitos eles estão em disputa, assim, né? Quando fala de transição energética, fica parecendo uma coisa bonita, quando fala de economia verde, enfim, né? Quando você traz ali os elementos da transição energética, que é para, enfim, para combater ou para minimizar, enfim, tudo que a gente está vivendo, é isso. Primeiro, é isso, esse grupo de coisas que significa se apropriar desses conceitos, a gente se apropriar desses conceitos, entender o que eles significam, né, para que de fato a gente tenha condição de rebater e entender o que está por trás desses conceitos, que são minimamente aí, né, a comunicação estratégica, ela está aí para o bem e para o mal, né. Eu acho que também o Frei Rodrigo traz na fala dele, né, ele vai construindo um entendimento assim, que a gente consegue fazer essa conexão, né, do nosso dia a dia, desde o nosso consumo, da nossa, né, da nossa forma de viver, né, de nossa forma de viver, mas o que a gente está vivenciando hoje, né, todas essas efeitos, né, esses efeitos extremos, né, esses, como é que a gente fala mesmo? Esses como é que fala? Esses momentos extremos, né? Grandes chuvas, grandes secas, grandes eventos climáticos extremos, perfeitamente. Esses eventos climáticos extremos que a gente está vivenciando, né? O que isso tem a ver com a exploração dos territórios, que tem a ver com a disputa de poder e de dinheiro, que tem a ver com essa transformação dos conceitos e das novas tecnologias que vem aí, né, responder ao poder, como diz o Frei Rodrigo ali no final. Então, assim, como é que a gente vai construindo esse entendimento, né, que a gente vai construindo esse caminho correlacionados com os conceitos e como é que a gente... Porque é isso, a gente precisa entender para combater e para ampliar a consciência nossa e de quem a gente está vivenciando, né, com quem a gente está trabalhando aí nas nossas cartas, no nosso território, né, no nosso cotidiano. Enfim, eu queria trazer essas duas grandes coisas, assim, essa questão dos conceitos, a questão da gente fazer essas conexões, né com o colonialismo e etc. Lourdes, eu vou fechar seu... não consigo fechar. Aí, beleza, Lourdes. Mas, enfim, acho que só uma primeira reflexão que eu fui anotando como essas duas grandes coisas. Por quê? Porque aí depois é isso, né? No próximo momento a gente vai, de fato, apresentar verdadeiras soluções, né, que está nos territórios, como o próprio Frei Rodrigo, como o Frei Rodrigo mesmo traz, né, e como agentes cartas, podemos avançar nessa ação aí, tanto no campo individual, mas também como sujeitos de direito, né. Mas é isso, Frei, obrigada, e ninguém se inscreveu ainda, mas muitas pessoas falaram aqui, se quiser falar agora, é a hora, nós temos aí 15, 20 minutinhos para socializar e para interagir aí com o que a gente recebeu. Ou trazer experiência própria, né? Então, o Frei Rodrigo falou muito do Vale do Jequitinhonha, por exemplo. Ana, tem aqui um comentário da Neiva. Neiva, eu vou aproveitar, viu, e ler seu comentário. Que ela falou assim, não é contraditório que, ao mesmo tempo que se fala em transição energética, percebemos que as novas tecnologias e os avanços tecnológicos tornam o mundo atual cada vez menos sustentável e mais dependente da energia elétrica, do fogão ao carro elétrico. Uhum. Eu acho que isso é uma questão de fundo, importante, né? Porque vamos pensar bem, não que não interesse para nós e não que a gente participe de uma parte da população do país que tem um conforto suficiente para usufruir de tudo que a energia elétrica possa, em tudo não digo, mas em muita coisa que a energia elétrica proporciona. E a mudança disso é uma mudança difícil. Mas nós estamos discutindo, eles criam uma agenda para nós estamos discutindo a agenda deles. Você vê que até para poder, a gente tem que gastar um tempo para poder entender a agenda deles, para poder fazer a crítica da agenda deles. E a agenda, essa é uma discussão que no Fórum Social
sistemático da mineração, e em alguns outros lugares também, está crescendo. Né? Qual que é a transição que nós queremos? Para sair da crise climática, para sair do planeta como está. Né? Uma coisa é difícil de acreditar, né? Que quem criou a crise tem a solução. Segundo, zonas de sacrifício vão ser novamente criadas pelo mundo afora para sustentar quem gasta energia, quem desperdiça energia. Né? Eu não tenho aqui na cabeça a relação de quanto um cidadão, né, que também é tipo PIB, né? Você pega todo mundo, vê o ganho total e divide per capita, não quer dizer nada, né? Porque está concentrado na mão de poucos. Mas se você pegasse o que os Estados Unidos consomem de energia, divide pela população, e vai lá, garanto para você, você pegar a população da Índia ou do Paquistão e for dividir, vai dar menos por cidadão. Eles não podem ser igualados. Não tem jeito, gente. Então, assim, essa conta não fecha. Eles querem, a gente vai sustentar, né? E para migalhas, eles oferecem, não, as normativas, a transição justa. Seria de perguntar, porque até essa questão de transição energética, quando a gente falava de transição justa na mineração, a gente falava de quê? É o que nós vamos ter que voltar a falar também, mas as iniciativas das comunidades de sobrevivência no território. Né? Essa é uma transição que a gente acha que é justa. Né? Não é destruir o território, não é fazer de novo, né, do terceiro mundo, né, do sul global, né, o quintal onde eles tiram o que eles querem. Né? É uma política colonial, sem contar com o fato. Né? Eu escutei uma africana virar e perguntar o seguinte: o que é transição energética para quem não tem energia? É uma pergunta interessante. Né? Então, assim, criou-se um consenso, e eu acho que daqui a pouco quem fala contra já é difícil. Né? Lá vem eles. Pode abrir a fila aí, Renata. Então, gente, boa noite, né? Eu tive com o Frei Rodrigo uns dias atrás e ele começou a falar das questões da crise climática e eu fiquei, assim, querendo que ele continuasse a falar porque foi um negócio muito envolvente, né? Mas por quê? Porque ele tocou num assunto muito delicado, né? Porque hoje tudo que a gente pinta de verde parece que é energia limpa, né? Então, essa bandeira do verde, né? Até quando e até como a gente vai sustentar ela, né? Como que esse discurso, ele é um discurso que está encantando as pessoas, né? Aqui na minha região, na Zona da Mata, vários agricultores estão caindo no discurso do crédito de carbono, porque a nossa lavoura de café, o crédito de carbono paga mais do que a produção do café. Se a gente tem um sistema agroflorestal, a gente tem um espaço que eles estão falando que ele é riquíssimo para o crédito de carbono, né? E os agricultores estão achando que eles estão preservando e eles estão recebendo por preservar. Eles ainda não... A gente não está entendendo, né? A gente não tem essa visão do que está acontecendo. Eu estou chamando isso de mineração invisível, porque quando é a mineração da bauxita, do ferro, a gente vê os estragos. Agora, quando é a mineração do carbono, né? Uma coisa que a gente não vê, que a gente não sabe nem o que é, a gente pensa que é bonito, né? Então, como que a gente desmistifica isso, né? Como que a gente leva isso para o território e fala que isso é ruim também, né?
como que a gente associa isso às nossas nascentes, né, ao secamento dos rios, né, a nossa perda da identidade. A gente, enquanto CPT, lutou a vida inteira pelo acesso à terra e hoje a gente tem terra, mas não vai ter direito de cultivar nessa terra, né, de viver, de permanecer. Esse exemplo da questão do crédito carbono, eu acho que ele aprofunda mais ainda a lógica atual do capital, né? Porque ele é focado nas florestas, né? Florestas naturais ou monoculturas de árvore, né? E ele trata da perspectiva de mercado. Esse é um ponto importante, né? Então, como é que é lidado pela chamada economia verde, né? O Brasil aí está para votar o sistema de comércio de emissões de gases de efeito estufa, né? Mas, na verdade, né, são vastas áreas de florestas, e pelo mundo afora já existe, estão imobilizadas, ou seja, isso parte de uma ideia, né, que é da economia, a economia dos ecossistemas e sua biodiversidade, que em 2007 os países do G7, o G8, não sei, mais 5, o Brasil estava no meio, e falaram, vamos calcular a perda, economicamente a perda da biodiversidade. E vieram com uma ideia, né? A ideia é de que a natureza presta algum serviço. A fotossíntese é um serviço, né? Porque você sequestra o carbono e qual o resíduo que sai? O oxigênio, né? Então, vamos botar preço nisso, na medida que alguns dizem que esse negócio é meio... não é tão exato, mas se eu souber que tantos hectares de floresta desse tipo sequestra tantas toneladas de carbono, né? Então eu vou lá com os povos que moram ali, eu vou fazer um acordo, né? Eles continuam morando lá, a propriedade é deles, mas, na verdade, eu crio, se não uma, duas propriedades. Uma seria da floresta imobilizada e a outra é do carbono sequestrado. Eu coloco no mercado, entendeu? Aí lá na França, lá na Inglaterra, lá não sei aonde, né, que já está atingindo aquele nível voluntário, né? Não tem nada obrigatório desse sistema das COPs, etc. Que eu disse que não vou emitir mais do que isso, mas já está chegando, eu sou uma corporação, quero fazer, compro esse crédito, entendeu? É a compensação para eu continuar emitindo. É um negócio cínico, né? Então, assim, ele transforma a preservação ambiental em uma mercadoria na mão do sistema financeiro. Então, esse processo, ele cria títulos. O capital é legal, né? Ele já criou, onde tinha só uma propriedade, pelo menos mais uma ou duas propriedades, né? Então, a mercantilização do meio ambiente, ela desafia, né, as perspectivas culturais tradicionais, que veem a natureza, que tem valor em si mesma, né? E não que... assim, pelo menos, né? Então, rompe com isso e começa a especulação de novos ativos. O verde, a economia verde, então, como eu falei, qualifica os ciclos naturais da vida, né? Boaventura de Souza Santos falou que isso é o suprassumo do capital, porque nós estamos acostumados com o capitalismo, pegando as coisas materiais, palpáveis, e transformando em ativos. Agora ele pega fluxos da vida, como a fotossíntese, serviços que a natureza presta, do quais nós, seres humanos, se servem para sobrevivência e bem-estar. Seria a mesma coisa se a gente botasse um preço naquilo que os rins fazem. Eles filtram, né? E aí esses serviços, segundo essa economia, eles têm que ter um valor econômico. E aqui a gente tem que notar que o capitalismo é a mercantilização da vida.
Observa-se, então, nessas teses, o quê? Que a economia verde, então, ela se apossa das interações dentro dos ecossistemas, né? E a interação que existe entre os organismos vivos, né? Entre os não vivos, né? Eles se transformam, então, em ativos econômicos. É que negócio, né? A natureza, ela é capital, enquanto os ecossistemas eles são vistos como estoque de capital, né? O valor, então, é definido pelos fluxos da renda futura que isso vai dar, porque vamos lembrar que o mercado também de capitais financeiro ele vive de futuro, assim acontece com a agricultura, a produção o que nem foi plantado ainda já está vendido, né? E então isso e o valor então desses serviços ecossistêmicos. E isso é uma das bandeiras já antiga, né? Porque tem agora toda uma discussão, chegou para a Rede Gredes de Mineração, dá uma olhada, porque poderia ter um projeto que ajudasse a refletir com os povos indígenas, com os quilombolas, etc., os serviços ecossistêmicos que os índios, que os quilombolas, etc., fazem. Quer dizer, é uma valoração econômica, né, a preços de mercado e que significam mais acumulação de mercado. Então, a transição é um aprofundamento da pilhagem que o capital faz de tudo, né? Vem a crise, né? Nós deveríamos... O capital tem crise? O capitalista tem crise? Que ele se rebente. Eu sei que não é simples, né? Mas a gente fica querendo administrar. Muito bem, Frei, dona Lourdes levantou a mão aí também, mas eu só queria trazer um pontinho também para a gente visualizar o todo, assim, né? A gente falou muito da questão do lítio, né? Agora a Renata trouxe a questão do crédito de carbono, eu acho que alguém falou, né? Então, assim, a gente, Minas Gerais, no Brasil, a gente está assolado por todas essas tecnologias aí de transição, né? Que é a própria eólica, né? Que o Frei Rodrigo também agora citou. Então, tem território ali no norte de Minas que está avançando a eólica, solar, né? Norte de Minas também, né, dona Luz, aí perto de Porteirinha, assim, tem... Então, assim, são muitas as estratégias que nós estamos vivenciando isso, que os territórios estão sendo invadidos por esses processos, né? Então, é importante visualizar que também não é só o lítio ali no vale, é outras estratégias também. Mas, dona Luz, está com a palavra. Pois é, eu acho que é só para a gente ampliar um pouco das nossas lamentações, né? E ver que não é à toa a dificuldade que existe em legalização das terras dos povos, né? Aí a demarcação das terras indígenas, dos quilombolas, povos e populações tradicionais, né? E aí, assim, uma coisa que é difícil um pouco de entender a lógica do mercado e do capital é porque o pouco das florestas que existe em pé ainda é graças a esses povos. Então, assim, essa transição energética aí a gente está vendo que ela está vindo para destruir mais ainda. Aqui no norte de Minas já tem parques de fotovoltaicas que se perde de vista. E é nos lugares onde tinha um bocado no lugar onde tinha pé de boi. Tirou o pé de boi, colou uma placa, sentou uma placa lá em cima. E assim, aí depois a gente fica reclamando, né? Aí tem um tal de um código florestal aí, onde fica querendo piorar mais ainda o que já existe, né? O que existe ainda tem que esses pagamentos pelos serviços florestais, ambientais, quando chega para a agricultura familiar, quer dizer, elas quase não chegam, né? Porque é um miserê que é pago para a agricultura familiar, aquele que preserva mesmo. É tão mínimo, é tão michuruco que, na verdade, quem preserva por amor a outro, pelo recurso que vai ganhar, que não dá para se manter nada com que o Estado paga nesse sentido.
Uma outra coisa que a gente fica, que dá para a gente da agricultura familiar, sabe que o crédito de carbono, ele não veio para que agricultor familiar, ribeirinho, esse povo entenda o que é isso, né? Como é que nós podemos medir, né? Onde é que a gente tem essa capacidade, por exemplo, agricultor familiar, de medir a capacidade do crédito de carbono gerado? A gente sabe, por exemplo, a gente imagina do potencial e do valor dele, porque a gente vê o interesse do capital em cima da gente, né? Mas que a gente entende que para poder a mesma gente, assim, eu acho que a gente depende muito da CPT, das cartas, de outras organizações, estudar e ver isso para que a gente possa se unir e criar força em torno do benefício do crédito de carbono, ver como é que a gente faz essas negociações, porque agricultor familiar a gente não tem capacidade para fazer esse debate com conhecimento de causa, né? Se medir. Como é que a gente se mede crédito de carbono? Não tem como. Eu mesmo não saberia nem imaginar, né? Mas a gente percebe o sofrimento, a gente sofre muito porque a gente sabe que essas transições, elas não têm nada de bom para a agricultura familiar. A gente está morrendo de saber que esses incêndios que estão aí, por que é? Né? Porque quando eles colocavam o motosserra, fazia barulho, alguém ia ver, alguém ia denunciar, e assim, pôr no fogo de uma forma que vai matar tudo que tem lá, logo o capim brota, né? E alguém entra e solta seu gado lá, apareceu um passo, daí a pouco aparece uma cerca, e daí por diante. E é uma provocação que eu já fiz em outros espaços, né? Eu sou do norte de Minas, agricultura familiar, mas também estou nesse debate junto com o CONDRAF, né? Eu tenho feito essa provocação dentro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que uma das coisas, se o governo quiser bloquear esses fogos desastrados que está aí, é falar que ninguém vai comprar nada dessas áreas que foi queimada. É o mínimo que se faz para você ver se as queimadas não param, porque se eles não vender nada que foi produzido ali dentro, eles vão queimar para quê? Né? Mas sabe que eles estão tudo doidos para vender e tem quem vai comprar, e infelizmente estou muito magoada com Lula, que essa história dele querer negociar com a União Europeia com relação à lei da inclusão do cerrado na lei de desmatamento, né? Vocês viram falando isso aí, né? Vocês devem ter ouvido que ele ia entrar e conversar para tirar o cerrado dessa lei. Pelo amor de Deus, a sociedade civil sai do Brasil para pedir para incluir o cerrado na UDR, nessa lei anti-desmatamento, porque assim, o cerrado tá gemendo, o cerrado está acabando, e assim, com muito pesar, mas com certa satisfação também, que nós estamos vendo o que está acontecendo na Amazônia. A culpa não é do agricultor familiar, é deles que achou que o cerrado não tinha valor, e só foi mexer no cerrado, a Amazônia secou. Assim, porque quando se fala que é a caixa d'água, porque é do cerrado que a água abastece a Amazônia e assim por diante. Então, mexeu com o cerrado, logo o dedinho de Deus foi lá e falou, presta atenção. Então, assim, a gente sente muito, a gente continua sofrendo e trabalhando, vamos dar as mãos, vamos ver se a gente pode ajudar o planeta, a gente continua na batalha, né? Sabendo que é uma formiga contra um elefante, também que a formiga pega no pé do elefante não solta, né? Ainda tem essas duas leituras que a gente tem que fazer, né? Mas, assim, se deixar o elefante pisar em cima, ela nem vai nem ver o sol nascer, né? Mas, então, é a gente se unir, pessoal, assim, é muita coisa que a gente vê, outra coisa que a gente precisa discutir juntos também. Eu não sei se vai ter um momento desse, outro momento vai ter, eu digo assim, para tratar desse assunto, que a gente precisa se unir para debater a COP no Brasil. A sociedade civil não pode ir para a COP só fazer palco para quem vem de fora. Nós temos que dar um jeito de ir para a COP, mostrar com direito a voz e voto e manifestação, se manifestar do nosso sentimento do que está acontecendo com o nosso planeta e mostrar de quem é a culpa, porque a culpa não é só do brasileiro, não. A culpa maior tem sido da Europa, que consome os produtos brasileiros. E aí aquele negócio assim, né? Mostrar para eles, vocês estão vendendo os venenos para cá, mas vocês também estão comendo de volta, porque é produzido aqui, o veneno que é jogado aqui é devolvido para vocês consumir aí. Como é que está a saúde sua? Está bem?
Eu acho que tem, sabe, um pouco desse desafio que a gente tem que levar de volta para eles, para saber o que é que eles estão enxergando dessa forma, sabe? Se a gente fosse continuar falando, a gente fala a noite inteira, porque assim, o sentimento e os debates que a gente vem fazendo em torno disso é muito documento circulando agora para denunciar. Eu acho que a gente precisava se unir todo mundo e fazer um único documento. A Rede Cerrado propôs isso, né? Eu não me apresentei também, eu também sou coordenadora da Rede Cerrado, né? E a gente fazer um documento único, assim, em torno do Cerrado, em torno de todo... Eu não falo só do Cerrado, eu digo que são todos os biomas brasileiros que vêm sofrendo as consequências do desmatamento, do desrespeito e a força do capital que está em cima dos nossos biomas como um todo. Então, é esse o sentimento, e dizer que nós vamos continuar fazendo esses debates, porque com nós debatendo está assim. Vocês imaginam se não tivesse essas formiguinhas fazendo esse debate para enfrentar esses gigantes aí, estaria bem pior. Obrigada, Ana Lourdes. Sempre poderosa, né? Sua fala e o seu lugar de fala também é muito importante. Nós temos a Neiva e Reinaldo inscritos, a gente já bateu o prazo que a gente tinha pensado, né, de 8h30, mas vamos garantir, né, escutar a Neiva, escutar a Reinaldo, aí Frei Rodrigo faz uma finalização, e eu vou só fazer 1 minuto de transição aí para os nossos próximos momentos. Neiva, Reinaldo, Frei Rodrigo, e a gente fecha. Neiva, a gente não está te escutando. Eu não estou escutando, gente. Vocês estão escutando? Não? Será que é um problema no áudio? Porque eu vi que ela abriu o áudio, mas não estou escutando. Neiva, a gente vai passar por Reinaldo, e aí você tenta resolver o seu áudio aí e você volta. Eu vou te chamar de novo. Pode ser? Não estou te vendo também, Reinaldo. Boa noite para todo mundo. Assim, a gente vai escutando. Escutei um pouco desse assunto na formação da Secretaria Nacional, né? O Rodrigo, na Assembleia nossa, recentemente, né? Trouxe um pouco também dessa reflexão, e agora, né? E cada vez que a gente escuta, assim, a cabeça ele vai queimando, né? Que a gente que está nas bases, e a gente escuta agricultor que acha que é bom a questão nuclear do carbono, a gente escuta, né, assentado, né? Acha que o carbono é uma ideia boa, né? Claro, evidente que, às vezes, é uma percepção da geração de renda, mas que talvez seja uma geração de renda que, a médio prazo, vai complicar, né? E aí, o Frei Rodrigo trouxe alguns desafios, né? Eu acho que, assim, e eu creio que tem algumas entidades também, ONGs, que acham que é uma boa essa questão da economia verde, né? E que até são parceiros nossos, né? Eu acho que o grande desafio é como é que a gente faz essa denúncia, né, entre nós, com as comunidades, de forma a mostrar que a narrativa, ela é bonita, ela convence, né? Igual da mineração também que está aí, os estragos, né? Que é uma repetição, né? O capitalismo, ele transforma o desejo em necessidade, né? Eles falam que isso é bom para todo mundo, mas não é, né? A cada vez que a gente escuta, né, a gente vê que não é, né? Então, tem um interesse muito forte, né? E como é que a gente cuida disso, né, para não deixar... As mineradoras adoram que a comunidade briga, né? E como é que a gente cuida, faz esse levantamento, traz a informação profunda, né? E faz denúncia que tem que fazer, inclusive, com o governo, né? Nós também temos nossos amigos petistas, eu também sou petista, mas que não gosta que faz a crítica, né? E nós temos que fazer, igual a companheira aí trouxe agora, né? Como é que a gente vai aprofundando, né, melhorando o conhecimento, né, e fazendo as pessoas pensar. O Valdeci me fala que tem uma pessoa, um autor, não sei, que fala que o maior desafio é fazer o outro pensar, né? Como nós vamos fazer as pessoas pensar que essa narrativa realmente é ruim, é péssima e traz estrago, né? Obrigado, o tempo já está avançando. Obrigado. A Neiva, eu acho que não vai conseguir, né, Neiva? Podemos seguir, então? Ela mandou aqui. Se você conseguir, você chama aí. Eu vou passar para a Frei Rodrigo, então, para a gente ir fechando. Eu acho que é isso mesmo, né? Só queria acrescentar um dado, daqui a pouco você
deve chegar aqui também, a agricultura climaticamente inteligente, que é fixar o carbono na terra, no chão. Vocês imaginem a agricultura que produz alimentos agora ficar ligada ao mercado financeiro de compensação de carvão, que estabilidade que isso vai trazer. Agora, eu acho que a Maria Lourdes colocou, né? Acho que é fundamental a gente nos prepararmos. Mas não para a COP30, mas para a cúpula dos povos na COP30. COP30 é um encontro dos estados, já vem com as coisas decididas, é uma grande feira tecnológica, né? E com muito pouca intervenção, possibilidade de intervenção. Mas se nós transformarmos a cúpula dos povos, que já tem uma organização em andamento, agora estão discutindo como é que vai abrir na perspectiva internacional, e que ela seja naquele estilo que era o Fórum Social Mundial, ou a Rio+20, como foi, onde a sociedade civil vai estar presente, onde nós vamos criar a nossa agenda de luta. Você falou da Rede Cerrado, né? A Rede Cerrado nasce, né, em 92, no processo de preparação da Rio 92, né, a Eco 92, e no andamento da Rio 92, enquanto os governos assinavam os tratados, a gente assinou outros. Um do Cerrado foi um desses, né? Então, eu acho que ele é fundamental, que a gente, então, lá faça os debates entre os parceiros, avançar com novos alinhamentos e novas formas de resistência, né? E quem sabe que a partir daí, então, né, não só a partir, porque a gente tem que começar a lutar, é agora, para essa preparação e esse caminho. E nós, em termos de igreja, né, é um ano, vai ser cheio de oportunidades, com uma campanha da Fraternidade, Ecologia Integral, depois vem 10 anos Laudato Si, depois vem 800 anos do Canto das Criaturas de São Francisco, que inspirou a Laudato Si, né? Vai ter o tempo da criação, e aí vai, né? E a própria Cúpula dos Povos. Então, é dar a mão e sair para o pau. Muito bem, Frei Rodrigo, você lembrou bem, né, do próximo processo aí da campanha da fraternidade, que vai ser nosso, se agarrar a ela, né, para fazer um ano bonito também de diálogos e conversas. Assim, agradecer demais, gratidão, Frei Rodrigo, por estar aqui com a gente, passar essa noite com a gente. Agradecer cada uma e cada um também, né, que se colocou à disposição de estar aqui, né, para escutar, mas também para trazer sua experiência, porque o que a gente propõe enquanto Rede de Cartas é esse processo de estudo, né, o que a dona Lourdes falou, assim, se a gente não está falando, se a gente não está refletindo, se a gente não está estudando, né, se a gente já está fazendo isso, a gente é difícil, imagina se a gente não fizer, né, imagina se a gente não estiver entendendo o que está acontecendo com a gente, para a gente também não ser multiplicadores, né, agentes de base, de trabalho de base, de diálogo, de estudo, enfim. Então, esse é o processo, esse é o objetivo da gente estar, né, enquanto Rede Cartas aqui, discutindo sobre esse assunto que está proeminente, né, que ele está aí, que a gente não pode fingir que ele não existe. Então, esse é o nosso principal objetivo. Dizer também que vai sair um material sobre esses módulos, né? Frei Rodrigo está com compromisso aí de mandar para a gente um documento, né, que ao final vai ser transformado numa revista, onde vai ser o nosso material do curso, né? Ao final vai sair o material digital e depois também impresso. Então, esse é mais um recadinho aí. E o último recadinho é dizer que daqui cerca de um mês, no próximo dia 22 de outubro, estaremos juntas e juntos no terceiro módulo, né? Que aí que eu falei, vamos ver quais são as alternativas possíveis, né, dona Lourdes? Aí, dona Lourdes pode dizer muito bem no nosso próximo encontro o caminho que esse território também está construindo, né? Que é o direito da natureza no contexto do neoextrativismo, que o Rodrigo falou muito hoje, né? Sobretudo os casos aí do Vale de Jequitinhonha e do Norte de Minas. Então, esse é o caminho de formação que a gente está vivendo.
Né? Ainda tem um terceiro módulo, que a ideia é o quê? O que é a Rede Caritas, né, nessa construção da cidade do bem viver, perspectiva para o nosso futuro? E a COP20, a COP30 está aí. Então, a Rede Caritas está se preparando para estar na COP30. Então, quais são as relações que a gente está fazendo, né, para além da própria rede? Né? Como que a gente, enquanto agentes que estamos aqui, podemos incidir? Porque a COP, ela nem é só o dia ou só a cúpula, ela é o processo. É o entendimento que a gente pode construir nos territórios. Então, essa é a nossa jornada até o final de novembro. Tá bom? Gratidão, gente. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu!